A gente tem falado aqui nesses dias, nessas semanas, sobre as vestes do sumo sacerdote e qual a importância disso. A gente precisa estar muito consciente que Deus não joga a conversa fora. Não existe nada que esteja escrito na Bíblia que seja de mais ou que seja de menos. Tudo que é colocado ali tem significado, tem objetivo. E você vai ver que quando você começa a ler a Bíblia, é interessante que muitas passagens bíblicas são extremamente sucintas. Às vezes em 2, 3 versículos tem um período de 5, 10 anos. E de repente, numa outra passagem, há tantos detalhes com o nome de quem estava reinando naquele momento, qual era o rei daquele momento, em que dia, em que mês, quase em que hora aquilo aconteceu, e com detalhes de nomes de pessoas, de lugares, e tudo detalhado. Por que Deus faz isso? Porque Deus, na sua palavra, Ele quer que nós vejamos aquilo que Ele quer que nós vejamos. Ele quer que nós entendamos aquilo que Ele quer que nós entendamos. Então, quando você começa a ler e ver essas passagens muito detalhadas, com muitos detalhes, você, quando começa a estudar, você vai encontrando revelações que no Antigo Testamento são sombras, são tipos, são simbólicos, que revelam alguma coisa da nova aliança. Agora, nós precisamos ser intencionais em ir ao Antigo Testamento para buscar Jesus. Nós somos gente da nova aliança. Então a gente não vai ao Antigo Testamento para encontrar simplesmente doutrinas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existem doutrinas para a igreja. Nós somos gente da nova aliança. As doutrinas do Antigo Testamento eram para Israel. Tudo aquilo que você encontra ali tem simbolismo que aponta para Jesus, que aponta para o relacionamento de Deus com a sua igreja, que aponta para nós como igreja, mas a gente precisa sempre ir ao Antigo Testamento, não pelo Antigo Testamento em si, mas buscando a revelação daquilo que Deus tem para nós no Novo Testamento, na nova aliança, na visão da nova aliança. É importantíssimo esse conceito, esse entendimento. E a gente precisa se conscientizar que nós não dependemos simplesmente da nossa inteligência para decodificar aquilo que a Bíblia tem para nós no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Nós somos completamente dependentes da ação, da revelação, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo não existe revelação. Sem a ação do Espírito Santo existe puramente intelectualidade. E a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro que se aborda apenas com a intelectualidade. É preciso colocar a intelectualidade abaixo da força do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, submeter a intelectualidade humana à ação do Espírito Santo. Amém? Preciso que a gente lembre disso, que não é uma questão de esforço. Nada no reino de Deus depende do meu esforço. Nada, absolutamente nada do que Deus tem para mim ou para você depende do nosso esforço. O segredo do uso da fé não é o esforço que eu faço para receber alguma coisa, mas é rendição. É rendição. Não é quando eu me esforço, é quando eu me rendo a Jesus. Não é quando eu faço força para receber, eu boto meu braço ali para me esforçar. É quando eu me rendo a Ele. É preciso me render a Jesus. E a gente está estudando aqui, vendo as vestes do sumo sacerdote, que é um desses casos. Ela é extremamente descrita, extremamente detalhada a sua descrição. Se tem detalhes, tem uma descrição extensa, ali existem detalhes de revelação para nós como igreja, como filhos de Deus, como servos de Deus. Existe revelação para nós. Então a gente vai lá para estudar e conhecer qual é a vontade de Deus, o que Deus está falando a respeito de quem eu sou, de quem Ele é. Nós buscamos entender ali nas vestes do sumo sacerdote quem Deus é e também quem nós somos. Qual é a vontade boa, perfeita e agradável dele, Deus, para mim, que sou um filho amado. As vestes me revelam que eu sou um filho amado.
Então começa a ajustar uma série de conceitos que eu vejo que estão revelados no Novo Testamento, mas que já estavam velados, escondidos no Antigo Testamento. Então, para que a gente ficasse com um auxílio visual um pouco mais enfático, a gente tem trazido sempre alguém aqui vestido com as vestes do sumo sacerdote. A pessoa que eu tinha escalado para isso era o pastor Jorge Daltro. Mas parece que ele telefonou para a costureira e pediu para ela fazer 2 números menores. E aí, quando ele fingiu que estava vestindo, ele falou: pastor, não dá, não cabe. E ficou sentado no banco. Agora de noite ele nem veio porque foi fazer um casamento. Arrumou essa aí para fugir da raia. Mas não vai deixar de ter sumo sacerdote. Então deixa eu convidar nosso sumo sacerdote para estar aqui, junto com a gente. Salve de palmas para o sumo sacerdote. Agora veja só o mistério. O sujeito, o levita, para ser sacerdote, não faz o seguinte, Edgar, em vez de trazer essa cadeira, tem um banquinho lá que é mais alto, que essa aí fica muito baixa. O sacerdote, para ser sacerdote, o sujeito tinha que ter 30 anos, só com mais de 30 anos. Para ser sumo sacerdote, já tinha que ter bem mais, né? Já estava na frente, já com 50 ou mais. Mas Deus renovou o nosso sumo sacerdote. Milagre da renovação. Ele tem ouro na roupa, prata nos dentes. Olha lá. Prata fala de redenção, então está plenamente redimido. Gente, só para você lembrar de algumas coisas aqui. A primeira peça das vestes era a bermuda de linho, o calção de linho, que era a primeira peça sem a qual o sumo sacerdote podia botar todo o resto. A túnica branca, a túnica azul, a estola sacerdotal, a mitra, que é essa espécie de touca, de capacete, mas ele seria fulminado. Por quê? Porque aquele calção de linho, primeiro ele é da cor branca, e branco na simbologia bíblica é a cor da pureza, da santidade. E quando ele não usava esse calção, a Bíblia diz que se ele entrasse no Santo dos Santos sem o uso da bermuda branca, ele morria, ele caía fulminado. Então é preciso que a gente lembre que essa bermuda, esse short, esse bermudão branco, que era a primeira peça, fala da nossa justificação, da nossa salvação em Cristo. Amém? Depois ele colocava por cima desse calção essa túnica branca, que aparece aqui só a manga e essa borda embaixo, que fala sobre santificação. Primeiro nós somos justificados, somos salvos, e a partir disso começa um processo de santificação, que é a renovação da nossa mente pela palavra. Santificação não é a roupa que você usa, santificação não é o cabelo que você não corta ou corta, não é o cabelo que você deixa de pintar, não é a barba que você deixa de fazer ou faz. Santificação é renovação da mente pela palavra. Sem renovação da mente na palavra não existe santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém consegue ver a Deus, consegue entender, enxergar, visualizar a Deus. Prendeu aqui. Depois, por sobre a túnica branca, a túnica azul. Azul é a cor do Espírito Santo. E isso fala agora do poder de Deus vindo sobre nós, o batismo com o Espírito Santo. Na justificação, o Espírito Santo vem habitar em nós, para a produção do fruto do Espírito. Mas agora vem o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos agora ministrar nesse mundo, testemunhar nesse mundo, não somente com argumentos, não somente com versículos decorados, mas com poder. Amém? E por cima da túnica azul, a estola sacerdotal, que tinha 5 cores. O dourado, que eram fios de ouro mesmo, que fala de santidade de Deus, a santidade de Deus, mas também fala da nossa justificação. O azul, que fala do Espírito Santo. O púrpura, que fala da realeza, é a cor da realeza, que fala da autoridade. O vermelho, que fala do sangue de Jesus, que fala da nossa redenção.
livramento dos pecados e de todas as maldições. E por fim, o branco, que fala de santidade, de pureza. E essas 5 cores, elas estão misturadas no tecido, na trama dessa estola. E agora a gente chega na peça mais cara dessa vestimenta, que é o peitoral. Nesse peitoral, aliás, deixa eu pedir para o pessoal da produção projetar aqui no telão aquela imagem do peitoral. Tem uma imagem, a gente até projetou hoje de manhã, vê se vocês acham aí. Já foi? Isso, deixa essa imagem projetada aí. Aqui a gente fez uma coisa bem mais simples. Talvez, quem sabe, agora para o futuro a gente deu uma mexida aqui para ficar mais semelhante àquele estilo ali. Mas essas pedras aqui eram pedras preciosas. Por isso essa peça era mais cara. Ela tinha bases, cada pedra dessa estava engastada, ou seja, presa numa base de ouro. E eram pedras preciosas. Não eram pedras quaisquer, encontradas em qualquer canto, eram pedras preciosas. Diamante, esmeralda, rubi, safira, colocadas em 4 filas, com 3 pedras cada fila dessas, com o nome de cada tribo esculpida em cada pedra. E isso mostra para nós, esse peitoral, ele estava sobre o peito do sumo sacerdote, e peito, na simbologia bíblica, fala de amor. E o amor de Deus por nós é um amor incondicional. E o nosso nome, o nome das tribos, estava em cada uma dessas pedras esculpido. Não estava escrito com uma caneta ou com um carvão, algo que podia ser apagado. Não, estava esculpido de modo que ninguém poderia apagar. Aqueles líderes que representavam cada um a sua tribo, 12 tribos, representada por cada um dos seus príncipes, Rúben, Dan, Naftali, Zebulon, as 12 tribos de Israel, cada um desses líderes tinha vários defeitos, mas ainda assim, o nome de cada um deles estava escrito sobre uma pedra preciosa, aplicado sobre uma base de ouro, sobre o peito, sobre o lugar de amor do sumo sacerdote. Isso simboliza para nós que o nosso nome está sobre o coração de Deus, gravado, e ninguém pode apagar. Nada pode apagar, nada. Está sobre o coração do nosso Deus. Nós temos defeitos? Com certeza, alguns têm muitos, outros têm menos, mas todos temos defeitos. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Amém? Deus nos ama incondicionalmente. Então, agora, na semana passada, aliás, na retrasada, eu comecei a falar sobre esse peitoral. Hoje, a gente vai falar um pouco mais. Não dá para falar tudo, porque eu passaria aqui um mês inteiro falando somente sobre o peitoral, que é a peça mais significativa, com mais simbolismo, é a peça mais cara, mais valiosa, que tem mais coisas para a gente entender. Então, vamos dar uma lida aqui num texto bíblico que fala sobre esse peitoral. Sumo, pode sentar aí um pouquinho, pode dar uma descansada. Já tenho intimidade com o sumo sacerdote. Êxodo 28, no versículo 15 em diante, ele diz assim, isso é Deus instruindo Moisés, e ele diz, faça também o peitoral do juízo. Presta atenção que Deus chamou aqui peitoral do juízo. Porque tem gente que lê isso aqui e pensa que esse peitoral era um peitoral da onde vinha juízo, ou seja, castigo ou punição. Mas eu vou explicar para você o que significa esse termo, peitoral do juízo. Faça o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal, ou seja, do mesmo material da estola. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, ou seja, branco, será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Ou seja, ela tinha essa medida, mas na verdade, para confeccionar, Moisés teve que fazer uma trama de 2 palmos, para dobrar. Isso aqui era uma espécie de bolso, ou uma bolsa, e tinha alguma coisa dentro. Mas depois de dobrado e aplicado sobre a estola, tinha 1 palmo de cobertura com 1 palmo de largura. Será quadrado e duplo, terá 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Coloque nele
versículo 17, engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, ou seja, aquele anel que os reis usavam para marcar alguma correspondência, algum documento com o seu nome. Então, havia os nomes gravados aqui em forma de sinete. Para o peitoral, faça correntes, como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. E faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Continuamente. Gente, quando você olha a sequência do que a gente já tem visto, a bermuda fala de justificação, salvação. Primeira camada que vai por cima da bermuda, a túnica de linho, fala sobre santificação. Agora, o Espírito Santo representado pela túnica azul. Agora, a estola sacerdotal que fala de maturidade. Agora, o peitoral que fala do amor incondicional de Deus por nós. Você está percebendo que existe uma progressão aqui? Ou seja, a peça que está por cima de tudo representa o amor incondicional. Então, todos os elementos que vêm anteriormente, santificação, justificação, maturidade, tudo isso tem que estar coberto pelo amor incondicional de Deus. Tudo. Há um cinto por debaixo. Você se lembra que eu falei que havia um cinto nessa túnica branca? Esse cinto, ele fala da verdade, o cinto da verdade, que amarra e coloca tudo junto da salvação, santificação, e deixa tudo junto. Nós temos a verdade, nós temos um outro cinto que fala agora de servitude, mas tudo isso precisa estar encoberto pelo amor de Deus. Amém? A verdade precisa estar encoberta pelo amor. O serviço, a servitude precisa estar embasada no amor. Então tudo agora vai começar a fazer um outro, vai dar para nós um sentido diferente. Esse peitoral, com essas 12 pedras, com todas essas cores, tudo aqui misturado, a santidade de Deus, a nossa justificação, o azul do poder do Espírito Santo, o púrpura que fala da realeza, da autoridade, o carmesim que fala do sangue de Jesus que nos livra de toda maldição, o branco que fala de santidade e pureza, tudo isso está misturado com o amor, com a santificação, com a santidade, com a verdade, com o serviço, tudo isso está misturado, nada disso pode ser isolado. Amém, gente? Deu para entender isso? Esse peitoral, ele simboliza para nós duas coisas. Primeiro, o amor incondicional de Deus por nós.
Mas a segunda coisa que o peitoral fala para nós é sobre direção de Deus para a nossa vida. Deus tem direção para a sua vida. A direção, o plano, o propósito que Ele tem para a sua vida é diferente da direção, o propósito que Ele tem para a minha. Então você e eu precisamos de estar com os nossos ouvidos prontos para ouvir, nossos ouvidos espirituais, para ouvir a voz de Deus. Deus falava e orientava o seu povo na antiga aliança de um modo, hoje nos orienta de outro. Você vai ler no livro de Hebreus, no capítulo 1, o livro de Hebreus abre dizendo assim: tendo outrora Deus falado de muitas maneiras, de muitos modos, pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. É importantíssimo entender o livro de Hebreus, porque sem entender o livro de Hebreus, eu não vou entender nada do Antigo Testamento. É o livro do Novo Testamento que mais explica sobre o Antigo Testamento, é o livro de Hebreus. Então ele já abre o discurso de Hebreus dizendo: Deus outrora nos falou de muitos modos, pelos profetas, mas hoje Ele nos fala de um modo diferente. Hoje Ele nos fala em Jesus, através de Jesus. Falar através de Jesus é falar através da palavra, porque Jesus e a palavra são uma só entidade, uma só coisa, uma só pessoa. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então quem era o Verbo? Jesus. Jesus era a palavra. A palavra e Jesus são uma só coisa. Amém? E Deus fala hoje conosco, em primeiro lugar, através da palavra. Em segundo lugar, o Espírito Santo que está em nós, que tem propósito para revelar para a nossa vida. Amém? Quem aqui espera da parte de Deus um futuro abençoado, uma semana abençoada, dias abençoados, um final de ano abençoado, um 2025 abençoado? Deus tem planos e propósitos para a igreja, Deus tem planos e propósitos para mim, para minha família, para você, para a sua família, e você é o profeta da sua própria vida. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo te dirigindo para a direita, para a esquerda ou para onde for, como Ele fazia com o seu povo no Antigo Testamento. A gente já entendeu que Deus tem por nós, revelado nesse peitoral, amor incondicional. Beleza. Mas a gente viu agora aqui que Deus chama esse peitoral de peitoral do juízo. Peitoral do juízo. Por que Ele chama de peitoral do juízo? É a respeito do juízo que Deus faz a seu respeito. Qual é o juízo que Deus faz a seu respeito? Deus olha para você e Ele te vê precioso, Ele te vê santificado, Ele te vê abençoado, Ele te vê curado, Ele te vê próspero, Ele te vê... Só estou esperando o amém chegar, mas vai chegar. Como é que Deus te vê? Deus não olha para você para fazer um mau juízo a seu respeito. Deus olha para você e te vê através de Jesus. Então o juízo que Ele tem a seu respeito, quando Ele olha para você, Ele vê alguém que já foi lavado, remido, redimido no sangue de Jesus, e Ele não tem absolutamente nada contra você. Deus te ama plenamente, perfeitamente, incondicionalmente, por causa do sacrifício de Jesus que foi feito a seu favor. Amém, gente? Mas Deus quer te dirigir. Deus quer falar com você para te mostrar a direção para a sua vida. Isso nas igrejas tem sido algo que eu olho e falo: meu Deus, o povo está mais perdido do que cego em tiroteio. E eu vou te explicar nessa noite por que isso acontece. Quando a gente leu aqui, deixa eu pedir para você ficar em pé agora. Eu falei para você que o peitoral, ele era uma espécie de bolsa, não é isso? E a gente leu aqui, viu que ele estava, nesse peitoral havia 6 argolas de ouro. 6 argolas, 2 em cima, 2 embaixo, e havia 2 por detrás, prendendo o peitoral ao peito do sumo sacerdote.
correntes de ouro por cima. A gente não botou ainda a corrente de ouro aqui, mas vamos botar de ouro mesmo. Brincadeira, gente, vai ser só latão dourado, assim, mas tinham duas correntes prendendo essas pedras dos ombros ao peitoral, uma fita azul presa nas argolas de baixo, prendendo ao cinto, uma fita azul, prendendo, amarrada no cinto, e essas duas argolas por detrás. O que isso significa? 6 é o número do homem. Você já sabe que 6 na Bíblia tem significado, e 6 é o número do ser humano. 6 é o número da imperfeição do homem. E esse peitoral tem 6 argolas, e o peitoral está preso ao ombro. Ombro é símbolo de poder. Lembra disso? Que eu falei que ombro simboliza autoridade, governo, poder. O peitoral preso ao ombro com 2 correntes de ouro. Normalmente, na simbologia bíblica, corrente significa problema, prisão. Uma pessoa acorrentada, está presa. Mas essa corrente não é de ferro, não é de bronze, é uma corrente de ouro. E ouro fala de santidade. Então, o que é que nos conecta? O amor incondicional conectado com o poder de Deus. Conectado por uma corrente de ouro que fala de justificação e o caráter de Deus. Deus que é um Deus bom, que nos justifica. Isso fala para mim e para você que nós estamos atados, presos ao poder de Deus e ao amor incondicional dele. Ele nos ama e ele tem uma conexão do amor dele com o seu poder. Corrente fala de algo forte, mas embaixo está preso ao cinto. Esse cinto aqui simboliza servitude. Está preso por uma fita azul. Corrente é força, mas fita é fraqueza. Lembre-se que o número é 6. 6 do homem fraco, insuficiente. Mas agora o amor incondicional, representado agora o homem representado pelo número 6, preso ao cinto da servitude por uma fita azul. Azul é a cor do Espírito Santo. Então nós estamos conectados ao poder de Deus, ao governo, à autoridade de Deus, por correntes de ouro, que falam de justificação, que falam do caráter de Deus, e agora estamos presos ao cinto da servitude, por uma fita que fala de fraqueza. Mas aí o apóstolo Paulo fala para nós, que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço as minhas limitações, e eu me rendo a Cristo, o Espírito Santo, ele vem e me faz forte. Por causa da unção do Espírito Santo, mesmo reconhecendo as minhas fraquezas, ele me faz forte. Agora olha só, 3 coisas conectadas: a autoridade, o amor e a servitude. Eu tenho autoridade para reinar em vida com Cristo. Eu sou amado incondicionalmente, mas eu estou preso a Cristo. Eu estava acorrentado com correntes de ferro ao diabo, mas agora eu estou acorrentado com correntes de justificação, de redenção a Jesus. Ou seja, você está salvo e isso aí não tem jeito, não tem retrocesso, não tem volta. Você está salvo e está acorrentado a Jesus para toda a eternidade. Amém? Você estava preso na gaiola do diabo. Você agora é livre dentro da prisão de Jesus. Você agora é um prisioneiro do amor. Você agora é um prisioneiro da justiça. Você agora é um prisioneiro da santidade. Você agora é um prisioneiro do amor incondicional de Deus. E é incrível que essa prisão é a única que nos faz verdadeiramente livres. Amém, gente? Em Cristo nós somos absolutamente livres. Agora, olha só que coisa interessante. Esse peitoral, ele era uma bolsa. E, aliás, antes disso, faltou 2 argolas, né? Eu falei das 2 de cima, corrente de ouro, as 2 de baixo com a fita azul, mas tinha 2 argolas por detrás, que fazia com que esse peitoral estivesse absolutamente preso. A estola
sacerdotal, ao peito do sumo sacerdote. O que isso significa para mim e para você? Qual a revelação disso para nós no Novo Testamento? Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Nós estamos presos por argolas de ouro a Cristo. Por causa da obra de Cristo, nós estamos atados ao peito do nosso Pai Celestial e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Agora, esse peitoral, ele era uma bolsa. E dentro, ele tinha essas duas coisas chamadas Urim e Tumim. Aí a pergunta é, mas o que é Urim e Tumim? Ninguém sabe. Boa noite, amém. Vamos para casa. Se você abre as Bíblias de estudo, uma Bíblia de estudo, no texto, nesse texto que a gente está lendo aqui, sobre o peitoral, fatalmente no rodapé vai ter uma explicação sobre Urim e Tumim. E normalmente eles vão dizer apenas o que a palavra Urim e a palavra Tumim significa em hebraico. Urim significa luzes, é uma palavra plural. Palavras em hebraico terminadas em im são palavras plurais. Urim, ur, é luz. Urim, luzes. Tumim, perfeições. Mas o que era Urim e Tumim? Aí o pessoal especula. Alguns acham que eram duas pedras. Então, quando o líder, no caso, por exemplo, Josué, tinha uma dúvida se ele entrava em guerra ou não contra um povo que estava vindo contra eles. E aí, eu vou consultar Deus. Aí o sumo sacerdote metia a mão, puxava, e tinham duas pedras, uma branca e uma preta. Aí a branca vai, a preta não vai. Mas isso é chute, isso é especulação. Para você entender o que é Urim e Tumim, você tem que perguntar não a um pastor, não a um seminarista, você tem que perguntar a um rabino. Tem que perguntar para um rabino. Existe lá em Israel, em Jerusalém, uma espécie de museu, que não é bem um museu, é um instituto chamado Instituto do Templo. Nós, nas vezes que fomos a Israel, nunca fizemos uma visita, mas eu hoje de manhã falei com o pastor Jorge Dalto que na próxima ida que nós formos a Israel, quando a situação lá acalmar, a próxima ida que nós formos lá, na nossa visita a Jerusalém, a gente quer programar uma visita ao Instituto do Templo. Lá já tem todas as peças para um possível terceiro templo, que muitos judeus querem que seja construído. Hoje tem lá a Al-Aqsa, tem que é o Domo da Rocha, tem uma mesquita. Seria hoje impensável, impossível, porque é uma área de domínio dos muçulmanos. Mas já foi o lugar do templo e somente ali poderia construir o terceiro templo. Esse pessoal do Instituto do Templo já fez todos os utensílios. Arca da Aliança, altar de sacrifício, altar de incenso, tudo já está pronto lá. E você pode visitar como se fosse um museu. E eles têm lá o entendimento e a revelação com base em escritos de 2.000, 3.000 anos atrás, dos sábios e rabinos de Israel, que contam o que era o Urim e o Tumim. Então, a maioria dos pastores por aí não sabe, mas o pastor Fragari sabe. Vou te contar. O Urim e o Tumim, segundo a tradição dos rabinos, não rabinos do século XIX ou XX ou XXI, rabinos de épocas anteriores ainda a Jesus, eram 2 pedaços de pergaminho que tinham escrito em cada um deles os nomes redentores de Deus. Jeová Jireh, o Deus que é a nossa provisão. Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Jeová Rafá, o Deus que é a nossa cura. E esses nomes, todos escritos em 2 pedaços de pergaminho, um chamado luzes, o outro chamado perfeições, e era colocado aqui dentro desse bolsão. E quando um líder do povo de Israel, eu citei Josué, então, por exemplo, Josué, Senhor,
os filisteus estão aí aprontando para nos atacar, vamos à guerra contra eles ou não? E Deus respondia por Urim e Tumim. Como é que isso acontecia? Deixa eu chamar um Josué aqui. Vem cá, Gabriel, tu já dirigiu o louvor? Então tu já está acostumado aqui em cima. Cara, que coisa maravilhosa ter um sujeito bem preparado fisicamente. Ele sobe aqui em cima como se fosse um mero degrau de uma escada que você está passando. Maravilha. O pessoal da Nova tem preparo físico. Amém. Graças a Deus. Então está aqui Josué. Josué quer saber agora se o povo de Israel vai à guerra ou não contra os filisteus, os amonitas, ou seja lá quem for. Vem o sumo sacerdote. Vem cá, sumo. Está aqui o sumo sacerdote, está aqui Josué de frente aqui para o sumo sacerdote. Josué se apresentava para Deus e perguntava para o sumo sacerdote: vamos à guerra ou não vamos? Não, uma pergunta com convicção. O que o sumo sacerdote fazia para responder? O sumo sacerdote, ele não tinha que dar a opinião dele. Ih, Josué, eu acho que não vai dar certo não, cara. Esse povo que está aí é brabo. Vai dar ruim. Não era a opinião dele. Não era a opinião dele. O sumo sacerdote, ele se apresentava a Deus, olhava para o peitoral e pedia a Deus resposta vinda do Urim e do Tumim. Aí o que acontecia? Quando o sumo sacerdote olhava para o peitoral, ficou olhando aí, e pedia a Deus, você reparou que, peraí gente, cadê a imagem aqui do peitoral? Volta aí, produção. Não me tira disso daí não. Você reparou que cada pedra dessa tem essa montoeira de letra hebraica? Reparou? Tem aqui esse monte de letra hebraica. Quando o líder perguntava ao sumo sacerdote, acontecia um milagre. As letras brilhavam para dar ao líder a resposta. Então, por exemplo, se ele perguntasse: devemos ir à guerra ou não? Quando o sumo sacerdote consultava o Urim e Tumim, ali de uma dessas pedras tinha, por exemplo, a letra Lamed, que equivale ao nosso L. O Lamed, em uma dessas pedras, que aqui tinha tudo quanto é letra, além das letras já nos nomes de Deus, da pedra brilhava o Lamed. Ele vinha em 3D. Depois brilhava uma outra letra, o Aleph. Ele vinha em 3D. Lamed com Aleph forma a palavra Lo, que significa não. Vamos à guerra? Lamed. Aleph, não. Não vai chegar em casa, fazer um peitoral, botar um monte de LED. E aí, Deus, vou ou não vou? Take it easy. Ou dizia sim. Aparecia um Kof, um Nun, Ken, sim, vai. Aí o Josué, mesmo sabendo que a força do inimigo era muito maior, ele podia ir ou não, sabendo o seguinte: cara, a força deles é muito menor, mas Deus disse para não ir. Ou a força deles é muito maior, mas Deus disse para ir. Por quê? Porque a batalha não era de Josué, a batalha era sempre do Senhor. E a nossa luta não é uma luta contra carne, contra sangue, é uma batalha que não é nossa, é uma batalha que já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário, e nela nós somos mais que vencedores. Aleluia! Obrigado, Josué. Túnel do tempo, Josué voltou. Pode voltar aí, sumo. Você está entendendo? Ou seja, agora olha só. Isso tudo são tipos e sombras. Você e eu temos coisa melhor. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Você prestou atenção que eu disse que o Urim e o Tumim, esses dois pedaços de pergaminho, estavam dentro Urim e o Tumim, luzes e perfeições. Como é que Deus nos vê por dentro? Deus nos vê luz do mundo e perfeitos em Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós.
por fora as pedras preciosas. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Ele vê pedras preciosas. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha só, se for homem é um diamante, se for mulher é uma safira. Se for homem, você é um diamante para Deus, você é uma safira para Deus, uma ametista, você é um rubi para Deus, você é uma pedra preciosa para Deus. Então Deus vê você como uma pedra preciosa e Ele te dirige de forma perfeita com a luz que vem do Espírito Santo. Prestou atenção? Luzes e perfeições por dentro, por fora, as pedras preciosas. Por dentro nós temos a luz e a perfeição de Deus, por fora nós somos vistos como pedras preciosas do nosso Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Deus nos tem maneiras absolutamente perfeitas para nos guiar. Qual é o problema que pode ocorrer na igreja? O problema é que muitas vezes as pessoas acabam se deixando guiar por sentimentos ou por outras coisas. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por horóscopo. E tem uns crentes meio macumbeiro por aí. Eu quero que você entenda que horóscopo é uma deturpação do zodíaco judaico. O zodíaco é uma criação de Deus. O que é o zodíaco? São 12 constelações. E quando é que você... Olha só que coisa fantástica. Você já deve ter visto, ouvido, lido na Bíblia que Deus promete a Abraão uma descendência. Ele promete descendentes a Abraão. E aí Abraão fica na dúvida. Deus chama Abraão para fora da sua tenda e diz: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Aí quem lê isso no português pensa que era para Abraão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ih, Deus, já perdi a conta, é muita estrela, não dá. Mas não é isso. O verbo contar no hebraico não é contar números, é contar uma história. Se o seu filho pequeno pedisse à noite: papai, mamãe, conta uma história antes de eu dormir, e você sentasse e começasse 1, 2, 3, 4, o seu filho ia falar: não é isso, não é para ficar contando de 1 a 10, é para você contar uma história. O verbo que aparece ali não é o verbo contar no sentido numérico, é contar uma história. E Abraão, quando olha para o céu, não recebeu aquela revelação na hora, porque ele teve que esperar 1 ano inteiro da passagem das 12 constelações, para ele entender o plano da salvação. Porque quando Israel agora vai preso, vai cativo para a Babilônia, na Babilônia, os magos da Babilônia, os místicos da Babilônia, deturparam aquele conceito israelita e transformaram naquilo que você e eu conhecemos hoje como horóscopo, que é um meio de tentar adivinhar o futuro, ou adivinhar a sua personalidade. A sua personalidade não tem a ver com o que as estrelas dizem, porque quando você consulta o que as estrelas dizem a meu respeito, as estrelas olham e falam assim: o que essa estrela tem a dizer a meu respeito? Nada. Não tem nada para dizer a você. Nada. Mas Deus tem coisa para falar a você. Então, quando você vai ver no zodíaco que Abraão viu, quando Abraão viu, por exemplo, o signo de Virgem, a constelação de Virgem, ele começou a entender que o Messias viria de uma Virgem. Quando ele olha e vê aquela constelação, que agora disseram para nós que é o signo de Câncer, Câncer já é uma deturpação babilônica, porque o signo original era uma pousada, uma estalagem. Jesus nasceu aonde? Numa estalagem, mas essa estalagem também fala sobre essa estalagem que é a igreja.
quando fala do signo de peixes, a constelação de peixes, peixes fala de 2 peixes. Não são 150 peixes, são 2. Por que são 2? Porque é Israel e a igreja. E nós somos pescados por Jesus no mar desse mundo. Mar na simbologia bíblica fala do mundo, as muitas águas do mundo. Jesus foi lá e nos pescou. Nós somos um bom peixe que foi pescado. Graças a Deus. Eu sou peixe nobre. Espero que não tenha aí nenhuma cocoroca. Aqui todo mundo é roubá-lo. Pelo menos na nova. Amém? Aqui é todo mundo aqui peixe nobre. Aquela carne macia, aquele filezão de peixe. Aleluia. Ninguém aqui é bagre. Está amarrado o espírito do bagre, em nome de Jesus. Abraão, quando viu isso, ele entendeu o plano da salvação. Na Babilônia, isso foi deturpado. Então, nós não fomos chamados para sermos guiados por horóscopo, pedra mágica, pirâmide. Nada disso. Mas também, a pastora Luciana lembrou bem, tarô. Mas também não fomos chamados no contexto de Nova Aliança para sermos dirigidos por profeta, irmãzinha de oração. Porque tem muita igreja com esses crentes de mentalidade macumbada, que tem a vida dirigida por profeta, irmãzinha de oração. Então o camarada está encalacrado numa situação que ele não sabe o que fazer, ele mete a mão no telefone para telefonar 0800 do profeta, profecia via celular. Aí, não, eu te digo, acho que o Senhor te diz, vai por aqui, vai por ali. Às vezes dá tudo errado, dá um ruim danado. Por quê? Porque você fica sendo dirigido por sentimentos, por uma espécie de misticismo, só que agora é um misticismo evangeliquez. Você trocou o horóscopo pela irmãzinha de oração, trocou a pirâmide pelo profeta, e você é o profeta da sua própria vida. Você não tem nada de errado que alguém que tenha o dom de profeta, que profetize sobre a sua vida, mas você não pode ficar com a sua vida girando em torno da voz de um profeta, porque no Antigo Testamento o profeta determinava, na Nova Aliança o profeta no máximo confirma aquilo que Deus coloca no seu coração. Se o profeta fala para mim alguma coisa que não bate com a voz do Espírito no meu coração, eu pego aquela profecia, amasso bem amassadinha, aleluia, e jogo no lixo espiritual, na lata de lixo de Jesus, que ele tem uma lata de lixo, para você jogar fora essas coisas. Você tem que ter um cuidado muito grande. Ou seja, Deus espera que você cresça e amadureça. Crianças precisam de tutores para dizer a elas o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer. Adultos tomam decisões. Um adulto pode tomar uma decisão: não vou comer, vou fazer jejum intermitente. Você pode fazer, mas o seu filho de 5, 6, 7 anos não toma essa decisão. Mamãe, quero fazer jejum intermitente. Cala a boca e come esse negócio aí, garoto. Come esse espinafre aí, garoto. Agora, trata de comer esse espinafre aí com esse arroz e esse feijão. Eu não gosto de espinafre, mas vai comer. Mas o adulto diz, eu não quero espinafre. E quem é que vai empurrar o espinafre pela goela abaixo? Não vai, porque ele não quer. Mas e por que ele não quer? Ele agora é responsável pela sua própria saúde. Ele é responsável pelo cuidado com o seu próprio corpo. Então, a gente precisa entender que Deus quer que nós sejamos dirigidos no contexto de Nova Aliança. Na Antiga Aliança ninguém tinha o Espírito Santo, então eles precisavam de ter uma voz de um profeta. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A gente tem que crescer e amadurecer. Amém, gente? A gente não pode ficar dependendo de gabinete pastoral. Pastor, eu quero fazer um gabinete. Vai arrumar com quem fazer. Mas eu preciso de um gabinete. Eu vou te levar num gabinete ali atrás. Uma sala escura, com 3 diáconos lá dentro daqueles parrudos. Que é para você, que você precisa não é de aconselhamento, você precisa de uma surra. Aprender a ser gente, aprender a ser homem, aprender a ser mulher, crescer e amadurecer. Gente, eu me lembro que na igreja onde eu era pastor auxiliar, quarta-feira era dia de gabinete pastoral. O bispo ficava naquela sala de manhã até o final do dia. Tinha uma fila do INSS do lado de fora
pessoal sentado no banquinho. Sabe aquelas filas do INSS? Que a pessoa vai sentando e vai, quando um entra, o outro pula. O outro entra e pula. Aí, o próximo, minha vez. A pessoa entrava, falava, o bispo chorava, ria, aconselhava, orava, pedia direção, e aconselhava e tal. 90% daquelas pessoas não faziam o que o bispo tinha aconselhado. Aí eu olhava para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, coitado do bispo, sai dali arrasado, chega no final do dia, o homem está com olheira, desgastado, com o coração dando já um piripaque, porque absorve e abraça o problema que nem é dele, e vai para casa todo ruim. E qual o resultado que isso tem dado para a igreja? Será que a igreja cresceu, melhorou, avançou com isso? Pelo contrário, aí eu comecei a ensinar a igreja como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A igreja mudou, e aquele gabinete de quarta-feira morreu. Ninguém mais precisava procurar o gabinete. O bispo pôde sair de férias. O bispo pegou e foi tomar um avião, foi não sei para onde, foi para Disney. Quando ele voltou, eu falei, bispo, nem precisava voltar. A sua ausência trouxe uma unção tremenda a esse lugar. Falei essas pegadinhas com ele. Falei, nem precisava, porque está tudo certo, está tudo ótimo, está tudo bem. Quando nós começamos a andar na direção que Deus tem para nós, pela voz do Espírito Santo, o testemunho interior, você não ouve frequentemente uma voz dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita, assina esse contrato, não entra nessa que é uma furada, mas você tem um testemunho interior, é uma espécie de uma intuição, que você sabe que sabe, de repente, você tem uma decisão para tomar, e de repente você no seu interior sente, percebe, você sabe, porque sabe que deve ou não deve fazer. Há alguma coisa aqui dentro que te fala, que te diz, não é para ir nessa direção. E você precisa se habituar a gastar tempo para ouvir de Deus. Pai, o que eu faço nessa situação? Namoro com esse sujeito ou não? Se depender dos sentimentos, vou embarcar. Mas o que eu faço? Quando eu comecei a dar em cima da Denise, ela era crente de berço. Eu estava do outro lado da cerca. Depois de muito tempo ela me contou que ela fez uma oração. E ela disse, Deus, se você não botar no meu coração uma convicção muito grande, e se esse sujeito não se converter, eu vou sofrer, mas eu vou acabar com esse namoro. Aí quando ela me contou isso, eu já estava convertido, eu falei, tá certo, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Chuta que é laço. Sai fora que é armadilha. Ah não, pastor, mas ele já me falou que depois que a gente casar, não vai ter problema. Ele vai deixar eu ir à igreja todo domingo. Pois é, no primeiro mês, vai. No segundo mês, querida, acho que você está indo um pouco demais à igreja. No terceiro mês, ô mulher, tu já está indo demais nessa igreja. No quarto mês, o que esse pastor tem que eu não tenho? Começa a dar ruim. Aí, pastor, quero fazer um gabinete. Não vem não. Não vem não. Todo mundo sabia que ele era um pilantra. Tu também sabia. É verdade, pastor, eu sabia. Pois é. E agora? Agora deu ruim. Por quê? Porque não parou para dar ouvidos à voz do Espírito Santo no interior. E Deus fala conosco. Até para esse tipo de assunto. Até para esse tipo de assunto, Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus tem um interesse do melhor para nós, amém gente? E Ele quer te dirigir com luz e perfeição, Ele não quer te dirigir com incerteza, imperfeição, não, Ele quer te dirigir com luz e perfeição, cresça e amadureça. Como é que eu faço para crescer e amadurecer? Ouça a pregação do genuíno e verdadeiro evangelho da graça. Quando você vê do púlpito o que sai,
é emoção apenas, sentimento, você vai ter uma confusão danada. Pessoas que são dirigidas por sentimento, ou que olham e veem, sendo dirigidos, pastores pregando um evangelho sentimental, emocional apenas, acabam sendo dirigidos por sentimentos, e na direção de sentimentos ou de circunstâncias, você vai cair numa armadilha diabólica. Porque a Bíblia diz que o diabo, quando vem para fazer um estrago na sua vida, ele não se apresenta e diz assim, sou eu, Satanás. Ele não faz assim. Ele chega dizendo, eis que te falo, meu servo. E Paulo diz isso, que o diabo se disfarça em anjo de luz para enganar a quem? Aos escolhidos, aos santos. Então ele não chega para você vestido de vermelho, com chifre e rabo, com tridente na mão. Ele chega para você com uma voz doce e suave, assim te diz o Senhor. E se você não souber discernir, pastor, como é que eu vou aprender a discernir? Você precisa ouvir o genuíno evangelho. Quando você ouve coisas de um púlpito, do tipo, a vida é sofrimento, mas esse sofrimento Deus te dá. Opa, Deus me dá o sofrimento? Opa, tem alguma coisa errada aí. Porque no momento em que você entende que Deus te dá o sofrimento, a dor, a luta, a dificuldade, a barreira, o impedimento, você fica desarmado para lutar contra. Porque se foi Deus que deu, como é que eu vou repreender em nome de Jesus? Então, se foi Deus que deu a luta, se foi Deus que deu a tentação, se foi Deus que deu o problema, seja feita a vontade do Senhor. E é isso que a religiosidade fala. Você precisa entender que você já está qualificado por Deus para ouvir a voz dele. O que você precisa é ouvir a palavra. Até quando, pastor? Quando escorrer a primeira gota de sangue da orelha, é sinal de que você ouviu o suficiente. Enquanto isso não acontecer, você ainda não ouviu o suficiente. Você precisa ouvir e ouvir e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Você precisa ir na palavra para entender agora quem você é, justificado, santo, qualificado, amado, incondicionalmente amado. Qualquer coisa diferente disso vem do maligno. Qualquer coisa diferente disso vem do maligno. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo, quem Deus é de fato e de verdade, entender a minha nova identidade, entender que em Cristo, eu e você, nós somos santos. Nada diferente disso. Somos santos em um processo de santificação. O que é o processo de santificação? É ouvir a palavra e ser transformado pela palavra. Amém, gente? Você não será mais santo amanhã do que é hoje. Você não será mais santo quando chegar no céu do que é hoje. Você já é santo na plenitude do que isso possa significar. Se você tem Jesus, você já é santo na plenitude do que isso significa. Amém, gente? Para você entender bem, o exemplo que eu costumo dar é um exemplo pessoal. Eu fiz um concurso há anos atrás, fiz um concurso para me tornar oficial médico do Exército. Fui lá, fiz o concurso, passei, fui aprovado. Aí me apresentei na Escola de Saúde do Exército, em Benfica. Cheguei lá, me apresentei cabeludo, camisa t-shirt, calça jeans, tênis. Me cortaram o cabelo, me deram uma roupa, mandaram vestir e falaram para mim, a partir de agora você é primeiro tenente do Exército Brasileiro, primeiro tenente médico do Exército Brasileiro. Eu falei, peraí, eu primeiro tenente médico? Nem soldado eu fui, eu não servi. Como é que eu já pulei direto de civil para tenente? Não, você já é tenente, você já é oficial. Eu falei, não servi, porque na época de servir, com 18 anos, eu até deveria servir, porque eu era remador do Vasco. Tinha um preparo físico danado, tinha uma saúde danada, mas eu não queria servir. Como é que eu me apresentei? Eu fui lá, falei, cara, eu tenho que me livrar desse negócio, o que eu faço? Se eu chegar lá com essa saúde toda, o pessoal já vai me botar para servir. Aí eu fui lá assim, ó. O cara olhou para mim e está dispensado. Insuficiência física temporária. Podendo exercer atividades civis. Saí de lá, aleluia, graças a Deus. Me livrei, fui embora para casa, feliz da vida. Mas aí o cara agora diz que eu sou primeiro tenente. Meu Deus do céu, peraí, não fui nem soldado. Aí o camarada me explicou, não, você já é primeiro tenente. Agora você vai ter um curso aqui de 9 meses, aí você vai aprender a marchar,
você vai aprender a ralar, você vai fazer acampamento, você vai rastejar na lama, você vai aprender a montar e desmontar um fuzil, desmontar e montar uma pistola, você vai aprender a atirar, você vai aprender a lançar granada. Cara, a gente subiu, fomos para Jericinó para fazer lançamento de granada. Subimos um morro, tinha uma barreira, um muro dessa largura de concreto, e era um espaço pequeno, mais ou menos daqui dessa beira até mais ou menos aqui era o espaço que a gente tinha. Aquele muro na frente, e um colega nosso, médico, doutor, olha, o cara tinha a mão meio frouxa. Ele pegou aquele negócio, aquela granada, tirou o pino, e o instrutor ensinou. Você tira o pino, segura a granada, traz ela aqui atrás e lança por cima da cabeça. Vai cair no morro, ela vai cair lá embaixo no vale e vai explodir. O camarada com aquele negócio na mão, pegou, tirou o pino. Quando ele fez assim, ele já largou, caiu no chão. E a gente olhou e pensou, estamos mortos. O instrutor foi rápido, que ele igual um gato, pulou em cima da granada, jogou, ela ainda explodiu no ar, veio fagulha para tudo quanto é lado, veio estilhaço para tudo quanto é lado, e todo mundo quis matar aquele colega. O instrutor foi o primeiro que agarrou ele pelo colar. Desgraçado, tu quer matar a gente aqui? Mas claro, o cara estava nervoso, estava aprendendo. Por quê? Porque ele era tenente, mas ainda estava num processo de aprendizado. Mas no final de 9 meses, a gente aprendeu sobre estatuto militar, leis do militarismo, como é que marcha, como é que não marcha. Porque tinha cara na minha turma que não sabia marchar. Vamos lá, vai marchar. O cara saía assim. Não, pelo amor de Deus, cara, não sabe andar, como é que você não anda assim, alternando? Mas o camarada ia marchar e fazia assim. Meu Deus do céu. Mas depois de 9 meses o cara estava marchando bonitinho. Porque ele já foi declarado tenente, mas depois de 9 meses ele sabia como pensa, como age, como anda, o que é o estatuto militar, como pensa e como age um tenente, quais os seus direitos e deveres. Você já é santo, plenamente santo, e está num processo de santificação, que é aprender como pensa, como fala, como age um santo. E isso vem pela palavra. Mas você tem que ser dirigido pelo Espírito constantemente. Luzes e perfeições. Amém? Você pode ficar de pé? A gente vai participar da ceia. E eu só quero lembrar para você uma coisa. A ceia é do Senhor. Só lembrar para você uma coisa. O Guga e o... Quem vai? É o Guga que está vindo ali? E o Duda? Ah, não, é o Duda. Tá, só o Duda. Só quero lembrar para você uma coisa. Uma pessoa me perguntou ontem. Me perguntou não, disse que perguntaram para ele. Por que na sua igreja, na nova, vocês tomam a ceia todo domingo? E eu falei, cara, a resposta certa é uma outra pergunta. Não é por que nós na nova tomamos a ceia todo domingo. É por que na maioria das igrejas só se toma a ceia uma vez por mês. Porque em Atos 2 eles tomavam a ceia todo santo dia. Nem era uma vez só por semana, era todo dia. Aí eu falei para ele o seguinte, a questão não é se está certo ou se está errado tomar uma vez por mês. A questão é, o quanto você valoriza a ceia? O quanto você valoriza a ceia? Porque se você dá pouco valor, de 6 em 6 meses está de bom tamanho. Ou uma vez por mês, está tudo certo. Mas se você valoriza e entende a ceia, você quer tomar todo dia. É igual uma atividade física. Se você pouco valoriza a atividade física, você dá uma corridinha uma vez por semana. Mas se você entende que aquilo ali pode ser benéfico para a sua saúde, você vai malhar todo dia, né? Não abra mão da revelação da ceia do Senhor para a sua vida. Não abra mão. E participe da ceia com alegria. Amém?